De volta com o Fala Psico, dando continuidade a esse tema, espiritualidade e equilíbrio emocional, com os nossos convidados, os pastores, a pastora Angélica e o pastor Fabiano Muniz. De que maneira os princípios espirituais podem ajudar na superação de desafios e adversidades? Vou deixar você agora. Pode começar. Eu quero até aproveitar e ler um texto do apóstolo Paulo, escreve na carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que ele diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que eu entendo? De que os processos da vida, eles são, e as batalhas da vida, elas são necessárias. Não tem nenhum ser humano que ele cresce sem ser pressionado. Eu falo que a gente cresce muitas vezes nas batalhas, nas tempestades, no deserto. A gente não cresce na sombra e água fresca. A gente, são os desafios da vida. Então, quando eu passo a entender isso, eu paro de fugir desses desafios e começo a querer aprender com esses desafios. Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui, que é algo muito sério, ele diz assim: nós passaremos por esses processos difíceis, por essas adversidades, mas tudo isso é para nos tornar mais fortes, e não para nos matar. O problema é que, inclusive, a gente depois vai falar um pouquinho sobre resiliência, né? Eu falo que na vida a gente tem duas alternativas. A gente tem condição de sentar e lamentar e ver a vida passar, ou a gente tem condição de transformar tudo isso em combustível para ir adiante. Então, quando eu entendo de que eu não estou sozinho nessas batalhas, mas que eu tenho um Deus que quer cuidar de mim, que quer me ensinar a passar por esses processos, segurando na minha mão, eu não vou desistir. Tanto que você vai ver que hoje nós temos grandes empresários e bilionários no mundo todo que eles aprenderam o quê? Como que eles enriqueceram? Aprenderam a resolver problemas dos outros. Porque, na verdade, o problema foi feito para ser resolvido. O problema é que as pessoas fogem dos problemas e por isso que elas deixam de crescer. Tanto que a gente tem pessoas aí que têm 50, 60 anos, mas não passa de um menino, de uma menina, imaturo, porque não se permite crescer com os desafios. Então eu falo que os desafios, quando a gente começa a olhar uma perspectiva realmente em Deus, uma perspectiva espiritual, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, a gente passa a entender de que tudo isso é para o nosso crescimento. Então tem muita gente que diz assim: eu quero viver os propósitos que Deus tem para mim, mas foge dos processos. Não tem como viver o propósito que Deus tem para nós fugindo dos processos. Isso faz parte do crescimento. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a crescer muito rápido. E aí eu sentia muitas dores. E minha mãe me levou no pediatra, preocupado, que era um médico que me atendia já há muitos anos, e dizia assim: doutor Eduardo, estou muito preocupado com meu filho, não sei o que está acontecendo, ele está sentindo muitas dores. E aí o doutor disse: mãe, você não entendeu, é a dor do crescimento. A dor do crescimento é necessária. Às vezes a pessoa ela tem a expectativa de que por ela estar em conexão, ela vai estar livre de passar por esses desafios, né? E na verdade não estão, né? O Filho de Deus, que é Jesus, passou por quantas provações na vida, né? Exatamente. Inclusive, Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, né? E ele estava ali para orar, logo viria a crucificação. Ele faz uma oração, né? Dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando nós vamos fazer a leitura e vamos compreender o que aconteceu, diz que Jesus suou gotas de sangue, tamanho era o estresse que ele enfrentou naquele momento. Mas ele tinha a quem recorrer. Então, na verdade, inclusive tem uma fala de Jesus que ele disse que ele ora ao Pai, né, pedindo por nós, e ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele não nos exime de passar por circunstâncias, né? Mas ele vai estar conosco, então nós vamos ter a quem recorrer. Existe um texto bíblico que conta a história de Ana e Samuel. A gente vai ver que Ana era uma mulher que ela não conseguia gerar filhos e ela tinha uma rival chamada Penina que tinha muitos filhos. E o desejo dela era ser mãe. Então, quando eles iam ao templo para fazer os sacrifícios, né? Isso no Antigo Testamento, a gente vai ver assim que fala que Ana, ela ficou amargurada de alma.
Então eu acho muito interessante porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela sempre relata tudo. Então ela não esconde que pessoas tiveram sentimentos reais, tiveram aflições reais, que aquela mulher teve amargura de alma. E quando a gente vai continuar lendo, né, o texto e ouvindo a história, a gente vai ver que Ana fez uma oração. E ela colocou essa aflição de alma diante do Senhor. E inclusive ela fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele, né? E um pouco tempo depois a gente vê que Ana, ela tem esse filho e depois ela gera outros filhos ainda, né? Mas ela coloca a aflição dela diante de Deus. Mas a palavra deixa claro de que ela sofreu uma aflição. A palavra deixa claro de que houve uma amargura na alma dela, né? Então eu acho muito importante quando a gente realmente, né, lê igual aqui Paulo dizendo o que aconteceu com Ana, o que aconteceu com Jesus, porque isso mostra que nós somos humanos, que Deus nos ama como somos, né? Ele nos criou humano, mas Ele está disponível a todo momento para passar conosco todas as batalhas que nós vamos enfrentar. Inclusive, só completando, Daniela, o próprio Jesus diz em Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer dizer, Ele não nos exime de passar pelos processos, mas Ele não nos deixa sozinhos no meio do processo. Ele diz, você está cansado, está sobrecarregado? Não para. Porque qual que é o problema da maioria das pessoas? Quando elas estão cansadas, frustradas, no meio das batalhas, elas param. E quando elas param, a vida continua. A vida não para. Né? Então Jesus está falando, não pare. Venha a mim, você que está sobrecarregado. Deixa eu cuidar de você. Sabe o que é interessante, pastor? Porque tem gente que para tentar entender. Porque eu... Sim. O que eu fiz? Sim. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou sendo castigado? E aí, nesse parar, onde a pessoa fica ruminando esses porquês, a vida está continuando e ela está deixando de enfrentar e entender. Porque, né, nem tudo está no nosso controle. A gente, Exatamente. na vida, a gente sofre o efeito das nossas escolhas e do livre-arbítrio dos outros também. Então, muita coisa que a gente vivencia, às vezes é consequência de alguma coisa que uma outra pessoa escolheu. Exatamente. E a gente não está isento, né? Isso mesmo, ou das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões. Então, eu sempre digo, não pare. O segredo é não parar. Quer entender, inclusive, alguns processos? Continue no meio do processo e você vai entender. Agora, se você parar, a vida não vai parar. E a vida passa rápido. Né? É interessante dizer que nós não paramos, mas descansamos. Isso. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela usa o parar e ela fica ali, mas o descanso é importante. Então, nessa busca, inclusive, onde a gente, né, se conecta ao Senhor, a gente vai encontrar um descanso. E esse descanso, ele é importantíssimo, porque é onde vai regular nossas emoções. Às vezes o nosso corpo ali vai ter uma regulação também, né? E descansar onde? Às vezes tem pessoas que têm vidas tão agitadas, né? Que às vezes elas procuram mesmo, falando, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Falando, onde eu descanso? Primeiro, a gente como pastores, mas primeiro como filhos de Deus, a gente, como filhos mesmo de Deus, servos de Deus, a gente aprendeu a primeiro priorizar o Senhor. Então, o meu relacionamento com Deus, ele é prioridade. E depois, eu preciso entender que eu também tenho que estar bem, e esse estar bem não é que toda vez eu vou estar 100% bem, mas é onde eu em Deus eu vou encontrar um descanso e então eu vou ser útil para ajudar outras pessoas também. Porque se eu não encontrar esse descanso e eu não entender também que eu preciso, né, estar bem, estar descansado, como que eu ajudo outras pessoas? Mas é bom entender que esse descanso, ele é um descanso emocional em Deus. Então as nossas emoções, elas também podem descansar no Senhor. Aonde que a gente vai ver isso assim de uma forma muito prática, mas que é muito difícil, e depois eu acho que aí nas perguntas vai até ter isso, mas que às vezes é difícil. Quando a gente pratica o perdão, por exemplo. É quando você chega diante de Deus com algo que você não consegue mais carregar, né? Mas que você, por causa dele, você sabe que ele te perdoou em Cristo e você troca esse fardo, porque Jesus disse que o fardo dele é leve. Então é onde você vai liberar perdão.
E esse perdão, inclusive, ele traz descanso aonde? Traz descanso pra gente, traz descanso pra alma, não traz, né? Tá além do descanso no espírito. Então é importante a gente entender que parar não, mas descansar sim, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e já já nós retornamos com mais perguntas. De volta com o Fala Psico, dando continuidade às perguntas ao pastor Fabiano e à pastora Angélica. Como a espiritualidade pode auxiliar no combate à ansiedade, ao estresse e à depressão? Então, primeiro a gente precisa identificar alguns fatores importantes, né? O que é depressão, o que é estresse e o que é ansiedade. Inclusive no nosso olhar, né, segundo essa conexão com Deus, a gente passa a entender, ao olhar da Bíblia, de que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Então, você pode identificar que as pessoas que estão vivendo isso, elas estão presas em alguma área da sua vida em algum tempo. Então, se você for ver as pessoas que acabam manifestando os sintomas da depressão, elas naturalmente acabam tendo, a grande maioria, processos mal resolvidos do passado, feridas do passado que muitas vezes prendem ela naquele tempo. E a ansiedade mesmo, você vê pessoas presas num tempo que ainda nem chegou. Então você vê que tem gente, inclusive, sofre por algo que não aconteceu e que provavelmente nem vai acontecer. E qual que é o problema disso? Quando eu estou preso, seja no passado, no presente ou no futuro, eu deixo de desfrutar aquilo que Deus tem para mim no agora. Porque até o estresse é um excesso de ações e de funções que não me permitem, inclusive, desfrutar do que está acontecendo agora. Então, o problema é que quando chega algo que Deus quer que eu viva para esse tempo, se eu estiver preso lá nas feridas do passado, ou se eu estiver preso nas coisas que eu gostaria de ter, de conquistar, de viver do futuro, eu não vou conseguir desfrutar e viver do agora, né? Daquilo que Deus preparou para mim. Então, eu sempre digo que o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina a estar no tempo e no modo correto para poder desfrutar e viver as coisas da forma que Deus tem para mim. Então, eu vejo, por exemplo, até a própria ansiedade faz as pessoas tomarem atitudes precipitadas, abrirem portas que Deus não abriu, acessarem lugares onde elas não estão prontas para acessar. Elas acabam se movendo muito mais pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, e isso acaba gerando também frustrações, feridas, dores. Então, o que eu preciso entender? Qual que é o tempo que eu estou vivendo? Aonde que eu estou preso nesse momento? Eu estou preso em alguma situação do passado ainda mal resolvida? Eu carrego feridas ainda no passado que me impedem de prosseguir? Então, peraí, eu não posso ser refém disso, eu tenho que procurar ajuda para poder tratar essas feridas que ainda estão me mantendo preso no passado e que muitas vezes geram esse sentimento de depressão, essa falta de desejo até muitas vezes de viver, porque quando a gente deixa de acreditar de que nós podemos ser felizes, que nós temos um futuro, que a gente pode avançar, às vezes o ser humano ele deixa de acreditar de que é possível vencer, de que é possível viver. Então, primeiro de tudo, inclusive você que está nos ouvindo, você precisa entender aonde que você está preso nesse tempo. Se você está preso talvez no passado, se você está preso lá no futuro através da ansiedade, ou se inclusive, é interessante que até o próprio estresse, às vezes ele é uma junção dos dois. Por quê? Porque é uma necessidade muitas vezes de autoaprovação, uma necessidade de ser aprovado por alguém, pelas pessoas que te servem. Então, eu preciso produzir, eu preciso conquistar, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso. E uma coisa que é muito triste, que você com certeza como psicólogo, você também acompanha muito, é as pessoas dizendo assim, eu não tenho tempo para os meus filhos, para minha família, porque eu estou trabalhando muito, porque eu quero dar o melhor para eles. Mas se você chegar para o filho, para a filha, e perguntar assim, o que mais você gostaria? Ele vai dizer, era meu pai e minha mãe em casa.
Então, é aquela concepção, não, eu estou fazendo porque eu preciso dar o melhor para aqueles que eu amo, mas muitas vezes não para nem para ouvir o que de fato está no coração daquele quem eu amo. Então, é mais uma necessidade de aprovação, de mostrar que é capaz, de que consegue, do que qualquer outra coisa. E qual que é o problema disso tudo? É que muitas vezes as pessoas elas se tornam um ser humano insatisfeito o tempo todo. Então ela conquistou um carro novo, daqui a pouco ela já está pensando no próximo carro. Ela conquistou a viagem dos sonhos, mas ela já está preocupada com a próxima viagem no meio da viagem que ela desejava estar. Ela está dentro de uma casa que ela sempre sonhou, mas ela já está pensando na próxima casa, né? Então é um sentimento de frustração contínua. Por quê? Porque se eu não aprender a ser pleno em Deus, eu estarei preso naturalmente em alguma esfera, em alguma etapa, em algum tempo da minha vida. Então eu preciso entender de fato aonde que eu estou preso nesse tempo, para que eu possa avançar. Concordo com tudo. Tem um filme infantil, vocês já devem ter assistido Kung Fu Panda. Ah, sim. Que tem um momento em que ele vai conversar com a tartaruga e ela trata exatamente isso, né? Que a tartaruga percebe o nível de ansiedade do panda, né? E ela fala, olha, o ontem é uma história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente, né? Isso. E eu peguei isso tão forte para mim, porque de fato todo momento é um presente na vida da gente. Só que você precisa estar consciente do que está se manifestando para você exercitar essa gratidão de realmente viver aquilo que está se manifestando ali. E é né? tão sério isso, por quê? Porque o que passou eu não tenho mais como mudar. O futuro não chegou, então eu só tenho o agora. Eu não sei nem se a gente vai estar vivo daqui a pouco ou amanhã. Então é muito triste, porque a gente vê que é uma estratégia muitas vezes do inimigo justamente nos distrair para que a gente não desfrute do presente que Deus nos dá todos os dias, que é viver, né? Que é estar ao lado das pessoas que nós amamos. Então você pode observar muitas vezes a gente que infelizmente muitas vezes tem que celebrar muitos funerais, a gente vê as pessoas desesperadas. Por quê? Porque elas não se deram conta de que o tempo passa, elas não desfrutaram da companhia das pessoas que elas amavam, porque elas estavam tão presas em tantas outras coisas, em tantas distrações, e não desfrutaram do presente, que é estar todos os dias ao lado de quem a gente ama. A primeira coisa que eu faço todos os dias, quando eu acordo, eu sento na cama, e a primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, que é um presente de Deus viver, pelas pessoas que estão ao meu redor, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu agradeço pela vida deles, porque isso é um presente de Deus. Mas se a gente estiver distraído, a gente não percebe. A gente está sempre em busca de algo, né? Por que as pessoas estão tão em busca de algo? Porque elas não estão completas em Deus. Então sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Então realmente, como você disse, a cada dia é um presente. E esse presente tem que ser vivido. E se a gente não viver, a vida passa. E aí quando chega lá na frente, a gente se arrepende por não ter vivido coisas que a gente gostaria, ou desfrutado da companhia de pessoas que a gente gostaria. A minha mãe tem 7 anos agora que faleceu. Todos os dias eu sinto falta dela. E eu penso, nossa, eu poderia ter aproveitado um pouco mais. E olha que a gente era muito grudado. Mas mesmo assim, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter desfrutado mais, né? E só para encerrar, que eu sei que o tempo está curto, esses dias eu vi um vídeo antigo dos meus filhos, pequenos, e eles com o celular na mão, correndo e filmando, que eles gostavam muito de filmar, e eles pulando na cama e filmando. De repente a câmera passa assim e me pega. E eu estava onde? No computador, trabalhando. E era tarde, era noite, e trabalhando e resolvendo várias questões. Quando passou assim, me veio aquela dor no coração dizendo, eu perdi isso. Eu não me lembrava daquela cena, eu não me lembrava de nada daquilo. E quando eu olho para eles hoje, minha filha está com 20 anos de idade, meu filho está com 19 anos de idade. Aquela fase não volta mais, né? Então eu falo que a gente não pode se distrair, porque senão a vida passa e a gente não desfruta. Eu acredito que são muitas lições, né? As pessoas que estão nos acompanhando hoje, elas vão se beneficiar com muita informação válida e reflexão principal, porque para mudar a nossa vida, a gente precisa refletir, né? E trazer consciência, né, do que é necessário para buscar as mudanças e também para criar essa conexão que é tão importante, né? De entender que religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes e que isso também nos nutre, né, dentro do processo da vida.
Há estudos ou experiências que mostram os benefícios da oração e da meditação na saúde mental? Sim, é até interessante que eu até marquei aqui, eu gosto muito de acompanhar uma neurocientista que chama Rosana Alves, né? Ela é cristã também. E ela diz assim, ó, está provado cientificamente que a oração atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica. E ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem por nós um sentimento de pertencimento, melhora da nossa autoestima e faz com que nós sintamos um bem-estar muito grande, fecha aspas, porque são falas dela, tá? Então, tá mais do que comprovado, né? E quando a gente vê aqui, fala, uau, esse sentimento de pertencimento. A gente nasce com esse desejo de pertencer. E quando a gente vai para a oração, esse campo também é preenchido, né? Quer falar, professor? Sim, inclusive a própria medicina, né, já comprovou os benefícios da oração, da fé. Então já foi comprovado de que a recuperação daqueles que manifestam sua fé é muito mais rápida, de que inclusive diminui os níveis de inflamação do corpo, né? Então nós vemos que mais do que comprovado que quando nós nos conectamos através da fé em Deus, automaticamente o nosso próprio corpo responde, reagindo, né, a tudo que precisa ser ajustado dentro de nós, seja no campo físico, no campo da emoção, né, no campo espiritual. E detalhe, uma coisa que eu vejo que é muito séria hoje, as pessoas elas investem muito tempo, muitas vezes, no seu conhecimento intelectual, mas elas não cuidam da sua saúde emocional e nem espiritual. E elas andam mancas, porque tem muitos obesos que a gente fala intelectuais, mas que não conseguem colocar em prática o seu conhecimento, porque isso tem alguma deficiência. Não exercitam uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, e acabam ficando desconectados da sua verdadeira identidade e acabam sofrendo, né? Então, a ciência comprova e a gente, inclusive, desafia você que está nos ouvindo, que está passando por algum momento difícil, seja fisicamente ou emocionalmente, a se conectar com Deus, e você vai ver a transformação que isso vai gerar na sua vida na prática. O conhecimento, ele só se transforma realmente em conhecimento quando a gente coloca em prática. Isso. Antes disso é informação. Isso. E informação todo mundo tem. Agora, transformar isso em algo concreto e palpável é o grande desafio das pessoas. E às vezes as pessoas elas não conseguem transcender essa barreira. São muito informadas, mas elas não conseguem, né, empregar aquilo ali que elas sabem. E aí acabam, né, não tendo efetividade, porque não adianta nada você ser informado e não saber como aplica. Né? Isso mesmo, até porque quando não tem inteligência emocional, não consegue nem aplicar o conhecimento. Sim. Né? Se perde no meio das suas próprias emoções e se sabota. Quantas pessoas que são inteligentes, mas que se sabotam, né? Porque não tem inteligência emocional. É interessante como nós falamos sobre a oração, né? Talvez algumas pessoas vão se perguntar, mas o que é oração? Como eu oro, né? Como eu vou começar a praticar isso? Então, eu falo assim, não tem uma regra específica, né? Vai e faz desse jeito, porque não é para ser nada religioso. Mas quando a gente procura a Deus, algo lá no nosso interior, e nós queremos estar conectados com Deus através de Jesus Cristo, então a nossa oração ela pode ser a mais simples, porque talvez alguém está esperando aqui que a gente passe uma oração para que ela ore todos os dias, para que surta esse efeito, né? Mas eu costumo dizer assim, se em algum momento você puder, né, do seu dia, estar num lugar específico, onde você vai criar uma rotina para estar com Deus, e ali você tem pessoas que se ajoelham, né, tem muito aquilo que a gente cresceu vendo, às vezes a mãe ajoelhada ali na cama, né, orando. Então, assim, você cria ali um espaço, um momento, e você começa a falar com Deus. O que é oração? É falar com Deus. Porém, nossa pastora, mas eu só posso fazer isso lá na minha casa? Não, eu posso falar com Deus a qualquer momento. Então, a qualquer momento eu posso me conectar com Ele, e tudo isso que está, né, que a gente falou em relação à neurociência, inclusive eu coloquei aqui também o Dr. Fabiano de Abreu, que ele diz assim, ó, durante a oração há uma ativação de regiões específicas como
córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior e anterior, partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Além disso, ela também ajuda a reduzir as atividades da amígdala, região relacionada ao estresse e questões emocionais. Então, às vezes a gente chega para orar, não sei se já aconteceu com algum de vocês, né? Mas a gente chega para orar e às vezes ou a gente está cansado, ou a gente está estressado, ou a gente não está bem. Mas no momento em que a gente se conecta com Deus e a gente coloca isso, né, ali ao Senhor, tudo isso vai sendo mudado. Então a oração ela é muito significativa. Mas a gente fala assim também, qual o modelo de oração? A gente tem um modelo de oração ali no livro de Mateus, né, no Sermão da Montanha, que é o Pai Nosso, mas aquele modelo de oração, ele é um modelo de oração onde eu posso ter um estilo de vida de oração em prática, porque vocês acabaram de falar da prática, né? Então tem uma parte lá que Jesus diz assim na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, assim, a oração é quando eu vou para Deus, eu vou ali em Deus, descarregar de alguma forma mesmo, né, os meus sentimentos, como a gente faz com um amigo, e ali é onde ele vai falar conosco também, vai trazer tantas informações ao nosso espírito. E logo depois disso, o que eu tenho que fazer depois da oração? Colocar em prática, né? Colocar alguns movimentos em prática também. Então, assim, comece. Talvez você está nos ouvindo e está falando assim, nossa, mas como que eu vou orar? Só comece, só fale com Deus. Deixa eu até colocar um ponto. Talvez você está falando assim, nossa, mas é muito difícil, né? Os pastores estão falando, mas é porque eles estão em outro nível de fé. Eu quero dizer para você que tem dia que eu também tenho vontade de matar alguém. Não é? Tem dia que você está tão bravo com situações, circunstâncias, que você fala assim, que vontade de esganar que dá. E aí é o poder da oração, que é você correr para a presença, contemplar a presença do Senhor. E Ele mesmo vai alinhando o teu coração, acalmando o teu coração. Então eu sempre digo o seguinte, você está nervoso? A Bíblia diz, inclusive, ireis, mas não pequeis. Você está nervoso? Não tome decisões importantes. Está num nível de estresse ou está num dia mau, não tome decisões importantes. Busque, acalma o teu coração, vai para a presença, coloca uma canção ali de adoração ao Senhor, fala assim, Deus, eu tenho que abrir meu coração, chora na presença dele, abre o coração, conta que você está com raiva, não tem problema. Eu falo que oração é o quê? É uma conversa sincera, né? Inclusive a palavra sincera vem da origem do quê? Sem cerimônia. Então abre teu coração de forma sincera. Deus não quer que você fique lá pagando de bom moço na frente dele. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você está passando, ele sabe as lutas, ele quer ouvir o que está no teu coração. Abre o teu coração, seja sincero, fala, estou passando por essa situação difícil, está difícil, hoje eu estou nervoso, hoje eu estou muito triste, mas eu preciso realmente me conectar com o Senhor para que acalme meu coração. E Deus ouve, né? Então não tome decisões importantes na sua vida em momentos difíceis da sua vida. Só aproveitando, fazendo um gancho, a pastora trouxe o exemplo do Pai Nosso. Sim. E o Pai Nosso, ele tem essa questão da ansiedade é tratada lá também. Sim. Né? Porque você diz, seja feita a tua vontade. Então é uma entrega de que você não vai estar no controle das coisas. Você vai, né, fazer aquilo que é necessário, mas não no seu controle. E a gente não faz a oração muitas vezes conscientemente de que isso é uma entrega. Então a pessoa está ali entregando para Deus, mas está querendo controlar tudo que vai acontecer. Né? E aí a gente entra em sofrimento, porque a gente não controla, né, 90% das coisas que vão acontecer na nossa vida. Né? Então, até dentro do Pai Nosso, a gente já tem aí uma forma... A gente aprende, né? Que a gente pode orar, mas a gente precisa praticar essa oração. Inclusive, na oração do Pai Nosso, Deus nos ensina algo primordial para que a gente pare de olhar para as nossas próprias necessidades e olhe para Deus, e olhe para o próximo. Porque ele diz assim, o Pai é nosso, o pão é nosso. Então, ele fala sempre na questão do coletivo. Então, que seja feita a vontade dele é dizendo, Senhor, eu me rendo à sua vontade, ao seu governo, para que o Senhor me conduza. E eu quero parar de olhar tanto para mim e eu começar a olhar para o Senhor e para as pessoas que estão à minha volta. Porque quando eu passo a olhar mais para o meu próximo, eu paro de olhar tanto para as minhas necessidades e para as minhas mazelas e começo a olhar realmente para Deus. Porque quando eu sirvo o meu próximo, eu também estou glorificando a Deus. Né? Então, a oração do Pai Nosso
ela é uma oração para ser praticada e não apenas para ser repetida. É trazendo à existência uma vida real naquilo que Deus quer que eu faça, as minhas ações, as minhas atitudes, e não apenas através de falas. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente retorna para o último bloco do Fala Psico. Enquanto a espiritualidade ela é de dentro para fora. Então, quando nós, inclusive, a gente vai explanar assim, se for explanar um pouquinho mais, né, sobre religiosidade e espiritualidade, nós como pastores, nós entendemos a importância de ser espiritual e não de ser religioso. Excelente. Você quer me ajudar completando alguma coisa? Sim, excelente, porque na verdade o que acaba acontecendo na religiosidade muitas vezes, as pessoas elas reproduzem algo sem entendimento do porquê que elas estão fazendo. Muitas vezes elas reproduzem porque elas veem as outras pessoas fazendo, sem ter entendimento do porquê, qual é o fundamento daquilo. Então nós entendemos que só tem realmente eficácia naquilo que nós estamos fazendo quando nós entendemos o porquê que nós estamos fazendo. Então, quando nós nos conectamos realmente de forma pessoal com Deus, nós acessamos de fato aquilo quem nós somos em Deus e aquilo que Deus é na sua essência. Então eu passo a praticar não porque eu vejo os outros praticando, mas porque de fato eu entendo o que é. Então eu começo a reproduzir porque eu entendo que eu tive um encontro genuíno com Deus, que esse encontro transformou a minha história e eu naturalmente começo a reproduzir isso. Então não é algo fake, podemos dizer assim, não é algo ensaiado, não é algo que teve que ser construído por alguém, é algo que realmente faz parte da minha essência e eu começo a reproduzir isso de uma forma muito natural, né? Isso que é ser um ser espiritual. É possível então encontrar pessoas religiosas não espiritualizadas? Muito. Sim. Na verdade, eu acho que talvez A grande maioria, uma não boa pode parte, podemos generalizar, dizer, né? acaba reproduzindo justamente sem entendimento do que por que está fazendo, né? Então acaba sendo uma fé sem fundamento, né? Inclusive eu ouvi esses tempos atrás um grande amigo, um irmão, uma revelação que Deus colocou no coração dele, falando inclusive sobre o fato da incredulidade. Muitas vezes não é a falta de fé, mas é uma fé mal fundamentada, né? Sem ter uma base realmente do porquê. Então as pessoas acreditam muito naquilo, elas começam a reproduzir aquilo sem entendimento. Então acaba sendo uma crença mal fundamentada e que acaba muitas vezes não surtindo efeito, ou muitas vezes surte um efeito contrário. Tanto que você vê que tem muitas pessoas que estão distantes de Deus porque se frustraram com pessoas, se frustraram com o sistema, se frustraram com a própria religião, mas porque não conseguiram se conectar de verdade com Deus. Às vezes ficam na busca de um referencial humano dentro do meio onde ela está inserida, né? E a frustração com aquela referência acaba gerando essa distância, né? Exatamente. Inclusive nós falamos assim que como pastores nós somos aqueles que apontam para o Cristo, né? Porque nós entendemos que Cristo ele é o grande sumo sacerdote, o grande pastor. Então que a nossa missão é levar as pessoas a conhecer este Cristo para ter um relacionamento de intimidade pessoal. E depois que a pessoa ela tem esse relacionamento íntimo com Deus, pessoal, de encontro verdadeiro, então ela vai também ter esse relacionamento no coletivo, que daí é onde as ações no coletivo passam a ser também verdadeiras, né? Porque muitas pessoas às vezes elas buscam o coletivo. E não que tenha algum problema no coletivo, mas quando eu encontro o Cristo verdadeiramente, eu realmente vou saber o porquê eu estou no coletivo, né? Então, assim, os atos religiosos, quando a gente vai ter um entendimento do que é religião, a palavra, inclusive, ela é uma palavra bonita. É linda. Porque ela significa estar religado, né? Vem da palavra religare. Então, é estar religado. Mas se a gente começa a praticar atos religiosos sem fundamentos, ou só fazer por fazer, ou está todos os dias achando que os meus atos religiosos que vão me salvar de alguma forma, né, sem ter essa profundidade
espiritual, não vai surgir efeito. Então, por exemplo, tanto que a gente usa a palavra religioso, né, para falar assim, nossa, todos os dias eu acordo religiosamente às 7 horas da manhã. Só que quando eu começo a viver uma vida com o meu estilo de vida, não é mais por religiosidade. Então, assim, eu começo a acordar às 7 horas da manhã porque o meu corpo acorda às 7 horas da manhã. Mas não mais por um ato religioso, mas é porque é um estilo de vida. Então, de dentro para fora, sempre vai se tornar um estilo de vida. E de fora para dentro é algo muito forçado. Entra numa rotina, né? Entra na rotina. Tá na rotina, eu vou cumprir a rotina. Isso, vou cumprir a São os rotina. É ritos, né? pesado às vezes. E só, é que eu falo, o tema é tão abundante. Tem tanta coisa. Você colocou uma questão, Daniela, que é muito real hoje. As pessoas muitas vezes elas buscam no ser humano algo que só Deus pode dar. Uma perfeição que só Deus pode oferecer. Então às vezes ela se frustra com um líder até, porque ela fica esperando uma perfeição de um líder que não tem como oferecer isso. Então, como que eu posso exigir a perfeição de alguém se eu não sou perfeito? Então, acaba sendo até uma ação injusta, justamente por causa disso. Porque como eu não consigo me conectar realmente de forma profunda com Deus, eu fico esperando que as pessoas respondam os meus anseios, os meus desejos. E o ser humano nunca vai ser capaz de responder às expectativas de um outro ser humano. A não ser Deus realmente, só Deus nos conhece e pode realmente suprir as nossas verdadeiras necessidades, né? A espiritualidade, ela entra como essa conexão que eu entendo que é um caminho meu, não é um caminho do outro. Então eu não vou ficar no julgamento, eu não vou ficar ali, né, cuidando ou de certa forma monitorando, julgando o tempo inteiro o olhar do outro. Eu vou entender minha caminhada, né? Porque algo é o que pessoal. faz sentido. Isso. Agora, dentro da religiosidade, a gente percebe esse movimento. Então, eu deixo de cuidar, né, daquilo que faz parte do eu, para eu cuidar de quem está descumprindo os ritos. Então, isso não pode, isso aqui, né, dentro da doutrina não é permitido, aquele ali está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo. E acaba virando mais uma vigilância do que necessariamente um encontro necessário, que é a função da espiritualidade. Eu sempre brinco que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E a gente tem a tendência de ficar cuidando da vida dos outros, né? Se a gente for cuidar ainda da vida do outro no sentido, né, de amor, o que você está necessitando, no que eu posso, tudo bem, né? Aí seria agora, né, esse cuidar da vida do outro, no que o outro, né, de julgamento. Inclusive, nós não estamos nesse lugar de julgamento, né? Nós estamos no lugar de estender as nossas mãos para tirar pessoas de lugares onde talvez elas estão ali enclausuradas, onde elas estão machucadas, né? Até porque o poder da mudança, ele é tão pessoal. Eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém. Eu tenho o poder de influenciar a vida de alguém. Mas eu só tenho o poder de mudar a minha própria vida, através das minhas escolhas. Então não tem sentido eu ficar querendo cuidar da vida dos outros e apontando o que os outros têm que fazer, o que eles não têm que fazer. Eu tenho que olhar para dentro de mim e entender no que eu preciso mudar, né? Por isso que eu falo que quando eu conheço verdadeiramente o coração de Deus, eu passo a entender aquilo que agrada o coração dele e naturalmente eu começo a desejar essa mudança em mim para me conectar realmente com ele, né? Como meu pai, como meu Criador. Então aí sim eu passo a ser um facilitador na vida de outras pessoas, para poder auxiliá-las na sua caminhada também de fé e no cuidado, né? Que é um cuidado de amor, de proteção e não de julgamento. Seguindo com as perguntas, como a fé e a conexão com o divino influenciam a saúde emocional e psicológica? Tá, eu creio até que a gente vai nessa pergunta responder algumas outras aqui, né? Que foram algumas perguntas que você disse que fizeram também, se depressão é falta de Deus, se depressão é demônio, né? Então, o que nós entendemos? Como nós entendemos que somos corpo, alma e espírito, nós vamos entender que essas 3 áreas precisam ser tratadas, né? Precisam ser amparadas e precisam ser conectadas a Deus. Então, o que a gente sempre costuma dizer? Que se a pessoa está com uma depressão e ela fez todos os exames dela, né? Ela passou no médico, porque eu vou até contar um testemunho aqui. O ano passado eu comecei assim a me sentir muito mal e eu comecei assim a me sentir muito para baixo e tal, né?
E eu falei assim, nossa, vamos procurar saber o que está acontecendo. Eu falei, vamos olhar o emocional. O emocional tá tudo certo. Vamos olhar o espiritual, tá tudo certo, né? Então, vamos fazer alguns exames. Eu estava com a vitamina D baixíssima. Eu estava com B12 baixa, estava com ferro baixo. Eu acho que tinha mais algumas vitaminas vitamina aí. C, Vitamina tudo bem C. desregulado. Vitaminas que influenciam, né? Que geram um impacto que, né? Você talvez saiba falar melhor do que eu nesse sentido. Então, o que a gente fala? A gente fala assim, ó, vamos ver aonde está essa depressão. Então, vamos ver aonde que ela se encontra. Ela se encontra no físico. Então, ela vai ser tratada fisicamente, né? Vai ter ali as vitaminas ou vai ter ali os remédios que precisam tomar. E é óbvio que a gente também acredita que Cristo cura o físico. Mas existem algumas ações que são da nossa parte fazer, né? Nós vamos entender, então não é físico. Vamos procurar então no campo das emoções. Tem alguma coisa que tem gerado essa tristeza, né? Que a gente sabe que a depressão ela é além da tristeza, né? Então, tem alguma coisa que tem gerado isso? O que é que tem gerado isso? Um trauma de agora, alguma coisa agora, um trauma lá da infância, né? Que às vezes está provocando isso agora. Então, vamos para o campo das emoções. Não é no campo das emoções. Então, vamos para o campo espiritual. O campo espiritual, então, seria o campo da libertação, né? A gente sempre fala assim que feridas mal curadas no campo das emoções, elas podem abrir legalidades ou brechas espirituais, né? Então, sempre se trabalha ali junto também, emoções e espiritual, porque aquilo que não foi curado no meu emocional, eu posso espiritualmente, não porque eu quero, mas por estar sentindo aquilo o tempo inteiro, estar alimentando aquilo, abrir uma brecha espiritual, né? Então, aí vamos tratar duas áreas, mas é bom identificar isso. Então, assim, a gente tem, inclusive, exemplos bíblicos, né? De pessoas que recuaram. A gente vai ter o profeta Elias, e a gente vai ver que um profeta tão usado pelo Senhor, um profeta tão ousado, tão valente, você vê assim, Elias numa valentia, numa ousadia e fazendo o que o Senhor tinha mandado para ele fazer, mas de repente ele ouve uma palavra contrária de perseguição, não só ele, mas os profetas de Deus na época, e a palavra diz que Elias se esconde numa caverna. Então, quando Elias ele vai para essa caverna, a gente começa a entender que alguma coisa no campo das emoções ali atingiu ele, né? Desequilibrou ele como um ser humano, e mesmo ele sendo muito temente ao Senhor. E ao ponto de desejar a morte, né? Ao ponto de desejar morrer, porque existe uma diferença também que a gente como pastor e que a gente tem entendido assim à luz da palavra, que existe uma diferença entre desejar morrer e ter que ter aquele cuidado, porque senão a pessoa pode, né, ter um atentado contra a própria vida. Sim. Então a gente vê que existe uma diferença nisso. Então, quando a gente vê assim, no campo emocional, algumas pessoas desejam realmente morrer. Elas começam a se sentir entristecidas, e a gente vai ver que isso aconteceu com um profeta, homem de Deus, ligado a Deus, né? Então, isso pode acontecer? Pode. Mas aí, o que a espiritualidade tem a ver com isso? Elias tinha a quem recorrer. Então, como Elias tinha a quem recorrer, e a gente vai lidar com um Deus através de Cristo, que é um Deus que se importa com as nossas emoções, que é um Deus que se importa com o nosso físico, que é um Deus que em todo o tempo que Ele nos criou, corpo, alma e espírito, Ele quer nos suprir nas três formas que nos tornam pessoa, né? Então a gente vai ver que quando Deus vem para conversar com Elias, passa um vento muito forte, para quem conhece o texto, conhece a palavra, e fala, mas Deus não estava naquele vento. Então vão acontecer algumas situações fortes, a gente pode imaginar como se fosse um grito, né? Esses dias eu até ouvi a Ana Paula Valadão falando assim, que ela teve depressão e Deus não chegou gritando com ela.
Porque a palavra diz que então passa uma brisa suave. E Deus estava na brisa suave. E o que significa isso, essa suavidade? Significa que Deus se importa. Então, todas as vezes que eu tenho essa conexão espiritual, porque todas as vezes que eu entendo quem Deus é, eu costumo muito dizer isso, quando eu entendo quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Então, quando eu entendo quem Deus é, eu descubro quem eu sou, mas isso não significa que eu não vou passar por algumas dificuldades, como Elias passou, né? Todo ser humano vai passar por isso, né? Não com depressão, mas vamos passar por determinadas aflições. Então, não nos exime de passar por aflições, mas a gente sabe a quem recorrer. Então, Deus mesmo veio em socorro de Elias. Então, para algumas pessoas que, né, fizeram essa pergunta, não, nem toda depressão é espiritual, nem toda depressão também é emocional e nem toda depressão é física, né? Agora, quando a gente identifica onde ela está, a gente vai saber onde tratar. Eu acredito que essas palavras elas sirvam de acalento para muitos corações. Amém. Porque existem muitas pessoas que ficam com essa dúvida, né? E de certa forma, também a gente tem pessoas que na tentativa de ajudar também acabam não ajudando tanto com esses julgamentos. Nossa, mas você tem que, né, fortalecer mais esse lado da tua vida, né? Isso aí é falta de Deus. E às vezes você vê que a pessoa ela tá ali muito próxima, não é só isso, né? Então identificar onde está é fundamental e essa conexão também é importante, né? Dentro da psicologia a gente tem o Freud que ele diz que a pessoa ela precisa ter alguma conexão, ela precisa acreditar em algo maior, que é essa questão da espiritualidade. Ela tem que ter uma conexão de que existe algo maior, porque a esperança ela mora nessa conexão, né? Uma pessoa que não acredita em nada, ela acaba de certa forma padecendo, né? Porque não tem para onde recorrer. Esse ter para onde recorrer é muito importante mesmo. E o que nós vemos, né? Como a pastora Angélica disse, quando eu não sei quem eu sou, eu me torno quem as pessoas querem que eu seja. E isso é um grande mal que a sociedade muitas vezes vive, que as pessoas vivem. Por quê? Porque eu só tenho como conhecer realmente quem eu sou quando me conecto com Deus de forma genuína. Então aí eu passo a entender de que aquilo que às vezes as pessoas dizem que eu sou, ou os rótulos que as pessoas muitas vezes tentam me imputar, não são verdadeiros. E aí, porque na verdade, muitas vezes essas feridas na alma, elas acabam reproduzindo naturalmente nas minhas emoções, né? E que, como nós estamos conectados nessas três esferas, né? Sempre digo que na verdade nós somos seres espirituais que habitamos um corpo e temos uma alma, né? Então nessa alma que fica guardada as nossas emoções, nossos sentimentos. Então, quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu não me torno quem as pessoas querem que eu seja, mas eu começo a realmente dar uma resposta diferente, né, para aquilo que muitas vezes está tentando me ferir, me matar ou me machucar. Tanto que algo que foi colocado, que é muito lindo nessa passagem que a pastora Angélica citou, é que Elias ele era um grande guerreiro. Elias era um grande guerreiro, mas por um momento, por um ataque inclusive que ele sentiu, um ataque espiritual, mas também nas suas emoções, ele se escondeu. Só que em nenhum momento Deus diz para ele: ei, o que você está fazendo nessa caverna? Para de ser covarde, sai daí, né? Pelo contrário, Deus chegou, cuidou, alimentou e aí direcionou ele. Então eu vejo que Deus, como a pastora Angélica disse, ele se preocupa com as nossas emoções e ele quer que realmente a gente descubra verdadeiramente a nossa identidade. Porque a gente só tem como ser pleno e feliz se realmente nós descobrirmos quem nós somos. E essa resposta não tem como ser obtida se não for em Deus, que é o nosso Criador. Então eu sempre digo, como que você pode ter vida se você for tirado da fonte? Se você arrancar uma árvore da terra, ela morre. Então a gente só tem vida realmente, entende quem nós somos quando nós estamos conectados nele. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico e com mais perguntas.
De volta com Fala Psico, estamos aqui no último bloco, o programa de hoje muito rico, não vai dar para a gente responder todas as questões, acredito que a gente vai ter que marcar uma parte 2, viu, pastores? Amém, prazer, nós aceitamos. Né? Esse é um prazer. Então, respondendo perguntas que vieram no Instagram, é possível ver uma fé constante mesmo com emoções inconstantes? Como? Então, isso é muito relativo, né? Porque, como foi dito aqui, naturalmente nós como seres humanos, nós vamos passar por situações e por batalhas e por adversidades no nosso dia a dia. E isso naturalmente vai mexer com as nossas emoções, né? Então tem dia que você vai acordar que você está bem, tem dia que não. Isso faz parte da vida do ser humano. Agora, a fé constante, ela não pode depender das minhas emoções. Eu não posso me mover por aquilo que eu vejo, eu tenho que me mover pelo que eu creio, e não pelo que eu sinto. Então, não é uma questão do que eu estou sentindo, é no que eu creio. Então, por exemplo, as pessoas perguntam para mim, nossa, você é uma pessoa que está feliz? Eu digo, não, eu sou feliz. Eu posso passar por momentos de tristeza, mas eu sou feliz, porque é uma decisão. Eu tomei uma decisão de ser alguém constantemente feliz, de ser grato, de ser alguém que caminha pela fé. E a fé é o quê? Não é o que eu vejo, é o que eu creio. Então, é importante entender isso. As suas emoções, elas podem até oscilar, mas se a sua fé estiver realmente fundamentada em Cristo, as suas emoções não vão te dominar. Por isso que você vai ver, inclusive, que o que a Bíblia diz que nós temos que entregar para Cristo é o senhorio, o governo da nossa vida, né? Para que, inclusive, em Cristo Jesus nós possamos ter a salvação. Então, quando a gente entrega o governo da nossa vida, a gente está entregando o governo de tudo, inclusive das nossas emoções. Então, dizendo, está terrível, mas eu continuo crendo. As tempestades são terríveis, estão parecendo que eu não vou aguentar, mas eu continuo crendo de que o Senhor está comigo e que essa tempestade vai passar, né? Ou para essa situação eu vivi, foi terrível, eu achei que eu ia morrer, ou que eu não ia suportar essa dor, mas eu vou continuar perseverando, porque mesmo que eu não esteja vendo uma solução nesse momento, eu creio de que o Senhor está comigo e que a solução vai vir, que a resposta vai vir. Outra pergunta, quais sinais indicam que precisamos buscar ajuda emocional além da oração? Muito importante. Desculpa. É o filho ligando agora. Quais sinais indicam? Você me ajuda aí, porque tem alguns sinais, né? A primeira coisa, quando alguém nos procura, e a gente vai identificar ali que de repente é uma depressão ou algo assim, e nós vamos orar por essa pessoa, nós já vamos pedir para que ela faça os exames, procure um médico, nós vamos tentar identificar ali qual a causa disso. A gente fala assim que é um trabalho em parceria, né? Por isso que inclusive nós estamos aqui hoje com vocês. Mas eu estou tentando me lembrar aqui de algum sinal específico. Você consegue me ajudar em algum sinal específico? Porque para nós, como pastores, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar essa pessoa para oração, né? Eu não sei se tem algum caso que... Não citar o caso, né? Mas citar os sinais. Eu sempre digo o seguinte, né? De que o corpo, ele começa a dar alguns sinais que ele precisa de alguns ajustes, né? Porque você pode observar, inclusive, que pessoas que às vezes elas estão passando por problemas emocionais, elas começam a refletir, inclusive, no próprio corpo. Sim. Você vai observar que muitas dores, doenças, né? muitas doenças físicas, elas começaram nas emoções mal resolvidas, né? Então, cada caso, ele é muito pessoal, né? Ele é muito individual, muito único. Mas tem alguns sinais que a gente vai observando numa conversa, num acompanhamento, que a gente entende de que essa pessoa ela precisa de um acompanhamento mais de perto, para ser tratado nas suas emoções, por um terapeuta, por um psicólogo, né? Em muitos casos, inclusive, por psiquiatras. Então, traumas, né? Por exemplo, tem traumas que as pessoas elas viveram no seu passado e que refletem de forma tão evidente. Por exemplo, tem um caso mesmo recente de um senhor já de idade,
pai, com os filhos grandes e tudo mais, e constantemente ele manifestava o desejo de morrer e tirar sua própria vida. E isso era óbvio, né? Muito claro, muito evidente, de que ele estava precisando de um tratamento de uma forma mais profunda. Inclusive, nós encaminhamos ele para um terapeuta, né? Inclusive para a Leonice, para fazer esse atendimento. E para ela poder acompanhar isso mais de perto. E foi identificado onde? De que realmente a raiz de tudo isso estava lá já na infância dele. Que estava gerando esse desejo de morte, né? Que não aguentava mais viver. Então era uma situação lá da sua infância. Então, que ele já havia aberto para nós, mas a gente identificou de que nós precisávamos de uma ajuda, de um auxílio nessa questão para poder ter um acompanhamento mais de perto. Então, por isso eu sempre digo o seguinte: você que está passando por uma situação difícil, que você não está conseguindo lidar, né, com as suas emoções, com os seus traumas, com as suas feridas, não deixe de pedir ajuda, não deixe de procurar ajuda, né? Tanto ajuda espiritual, tanto ajuda de um profissional de saúde como você, é essencial. Não tem nada de errado pedir ajuda, não tem nada de errado reconhecer, né, os problemas que você está vivendo, não tem nada de errado reconhecer que você precisa superar algumas coisas na sua vida, que você não está conseguindo lidar sozinho com alguns traumas e com alguns sentimentos que você carrega, né? Não tem nada de errado, então não deixe de procurar ajuda. Procure ajuda porque você tem pessoas que vão ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor e mais, serem felizes, serem plenas de verdade, né? E mais uma perguntinha, enquanto ainda dá tempo, né? Como é que a prática da gratidão e do perdão podem melhorar a nossa saúde mental? Então, nossa, isso é super interessante, né? Acho que a gente falou algumas coisas aqui já sobre perdão e gratidão. Todas as vezes que nós somos gratos também, eu não vou me lembrar agora que eu estudo, mas dentro da neurociência também fala que ativa algumas coisas ali no nosso cérebro, né? Então, todas as vezes que a gente vai agir em gratidão, tá abrindo espaço para que a gente viva coisas novas, inclusive coisas novas em Deus, na nossa saúde emocional, espiritual, física. O nosso físico começa a receber isso também. Então tem pessoas que vivem dores constantes, que são aquelas doenças psicossomáticas, né? Que é assim que se chama, né? Que inclusive esse é um dos sintomas. Que a gente identifica também, que a gente fala assim, olha, então vai precisar de um acompanhamento também psicológico, ou de um acompanhamento de um psiquiatra, porque a gente está tentando procurar aqui alguns sinais, né? Mas a gente também, assim, entende pela palavra de Deus que quando nós praticamos gratidão, o nosso corpo reage. O nosso emocional começa a ser afetado de uma forma boa. E o perdão, a gente fala que o perdão é o essencial, né? Por quê? Porque quando nós vivemos a espiritualidade de uma forma espiritual em Cristo, nós vamos entender que o que Cristo fez por nós foi nos perdoar. Então, inclusive, o perdão, ele se torna também uma base, algo para a gente praticar o tempo inteiro, né? E quando a gente pratica o perdão, algo que estava como um fardo nas nossas costas, ele sai. Então, quando eu decido, porque o perdão, ele não é um sentimento, tem muita gente, inclusive isso dentro da igreja também, tem muita gente dizendo assim, quando eu sentir, eu perdoo. Quando aquela pessoa vir me pedir perdão, eu perdoo. Ou quando ela se tornar boazinha, eu perdoo. Mas nós vamos entender que o perdão se trata muito mais de nós do que da outra pessoa. Então, eu consigo ter a capacidade de perdoar quando eu entendo que eu fui perdoado. E quando eu entendo que eu fui perdoada, eu vou não querer carregar mais fardo junto comigo. Então, o que a pessoa ela vai fazer, de repente, com o nosso ensinado várias famílias, filhos de várias famílias, então os pais, quando chegam ali, dão a condenação deles, que eles têm o direito de falar isso nos Estados Unidos, né? E um dos pais chega e fala bem assim, eu te perdoo. E aquele homem chora. Eu não sei se você chegou a assistir esse vídeo. Então, a gente vai ver assim, como o perdão, ele é libertador. Ele é libertador para quem libera e ele é libertador para quem recebe. Nós não sabemos se todos vão ter o mesmo impacto, mas a gente sabe que isso no mundo espiritual, ele tem um efeito de liberação. Então, Cristo na cruz,
o último ato de Cristo, a última palavra foi dizer tetelestai. É uma palavra grega que diz está pago. Então, na verdade, quando uma pessoa naquela época ela estava em escravidão com alguém, tinha um documento, né, que de pertencimento ali a outra pessoa, a outra família, e quando alguém vinha pagar para, né, libertar aquela vida, eles escreviam tetelestai. Então foi o que Jesus disse. Jesus disse está pago, está consumado. Ele disse está perdoado. Então, na verdade, a gente vai ver assim que o Cristo, ele não tinha condenação nenhuma sobre ele não tinha julgo nenhum para estar em cima dele, mas mesmo assim ele perdoou. Por quê? Porque perdoar é libertador. E é tão rica essa reflexão, porque às vezes também as pessoas ficam na espera de um pedido de perdão. Exatamente. E nem sempre esse pedido vem, mas a libertação é tua. Você liberou, se a pessoa se arrependeu, se não se arrependeu, aí é um processo dela. Mas o teu é se libertar daquilo, né? Para que você consiga viver livre, né? Isso mesmo, tanto que você pode observar que muitas vezes aquele que te feriu, ele vai seguir a vida dele, e aquele que foi machucado e ferido fica preso na dor, né? Então, na verdade, o ato de perdão é libertador para mim mesmo. Eu não preciso carregar esse fardo, né, nas minhas costas a vida toda. Tem pessoas que ficam na espera de certa forma, uma validação do sofrimento. Então parece que se o outro pedir perdão, ele está validando o que eu estou sentindo. E não é sobre validar, porque o seu sentir é independente, né? Então, validando ou não validando, é você quem está sentindo, é você quem tem que decidir o que você vai fazer com isso. Isso é uma decisão. Uma decisão. Olha, eu estou muito, muito feliz com a participação de vocês aqui hoje. Gostaria muitíssimo de agradecer, né? Sei que o tempo de vocês é escasso, mas vocês, né, se dispuserem a estar aqui, muitíssimo obrigado. Acredito que muitos ouvintes vão se beneficiar, né, desse programa de hoje. Gostaria, né, de pedir que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. E eu espero vocês em outras oportunidades para compartilharem, né, mais informações, que é tudo interligado mesmo, né? A gente é corpo, é mente e a gente é espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem uma função muito importante na nossa vida, né? Amém. Nós que somos gratos, né? Que o Senhor toque nos corações que estão nos ouvindo. Abençoe sua vida sempre, Daniela. Que você seja um instrumento do Senhor na terra. E essa é a nossa oração no dia de hoje. Amém. Obrigada. A gente agradece realmente, né, um presente estar aqui com vocês essa noite, participando desse programa tão precioso e tão abençoado. E nos colocamos à disposição, né? À sua disposição, à disposição da rádio e de todos que nos ouvem. A gente sempre diz o seguinte, né? A igreja que a gente pastoreia, a Missões, a gente sempre diz, nós somos uma igreja formada por pessoas imperfeitas, como nós, mas que têm se permitido ser aperfeiçoados por Cristo, que é perfeito. Então, se você é imperfeito como nós, seja muito bem-vindo à nossa família. Vai ser um prazer poder te receber e te ajudar. Seja independente da situação que você estiver enfrentando, Deus ama você, Deus acredita em você e nós acreditamos em você. Muitíssimo obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Uma excelente noite, fiquem com Deus, uma excelente semana e até a próxima quarta-feira.